Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje numa edição muito especial. Hoje, infelizmente, não estamos ao vivo, mas como a gente não queria deixar o nosso projeto parado, nós estamos dando continuidade e, mesmo com a gravação, não vai deixar de ser tão especial. Então, sejam todos bem-vindos, todos os nossos amigos que estão assistindo, seja pelo Facebook ou pelo YouTube. Cheguem mais, que vai ser um prazer, porque hoje a live não só é uma edição especial por ser gravada, mas também pelos convidados que nós estamos recebendo. Então, vamos iniciar com a nossa prece de sempre. E aí a gente vai introduzir o tema e apresentar as nossas convidadas. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, serenar os nossos corações e pedir a presença e o auxílio da espiritualidade amiga. Que as nossas reflexões nos auxiliem no nosso crescimento, auxilie a todos os que estão ouvindo e que a partir, né, de todo esse raciocínio, todas essas experiências que nós vamos trocar, que seja então um bálsamo salutar em nossas vidas, sempre em prol do nosso progresso e do nosso avanço moral e espiritual. Que assim seja, sejam muito bem-vindas e Obrigada, Tatá. estamos Obrigada. com a Cida, que vocês já conhecem, e hoje é a parte 2 daquele tema que a gente estava falando, né, Cida? Exatamente. Precisa complementar, não, né? Precisa fazer a prática. Exatamente. E para falar sobre praticar resiliência, a gente está recebendo a querida Mônica Dato, que veio dar para a gente o exemplo, contar a história dela, falar, fazer a gente refletir em como que a doutrina pode nos auxiliar nessa prática e nessa busca da resiliência. Então, Mônica, querida, seja bem-vinda, muito obrigada por estar com a gente nesse projeto e quero que você fale de você, se apresente para os nossos amigos. Obrigada, Tamara. Boa noite, minha querida. Boa noite, Cida. Boa E noite, Mônica. boa noite, meus amigos queridos que estão aí do outro lado. E a Tamara está sendo generosa, dizendo que eu vim exemplificar, né? Eu vou me apresentar, antes de mais nada, para que compreendam o motivo, né, da minha busca por essa virtude que é a resiliência. Então, meu nome é Mônica, né? Eu sou de Bicas, Minas Gerais, e eu sou paciente de esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença degenerativa, sem cura e sem tratamento. Então, para a gente se manter bem, a gente usa recursos paliativos, a gente usa um tratamento multidisciplinar, mas isso não é cura, mas traz conforto para a gente, e mesmo assim a doença vai avançando. E como lidar com isso, né? Então, eu vou voltar lá em 1981, quando minha mãe faleceu e deixou um bebezinho de 1 ano de idade. E então éramos 9 filhos. E aí, muitos anos depois, há 20 anos atrás, um irmão apresentou a mesma doença, que até então não sabíamos, né, que era a mesma doença da minha mãe, não tínhamos nem conhecimento de que minha mãe teria morrido com ela, né, que é a abreviatura da esclerose lateral amiotrófica. E aí foi um choque muito grande, porque aí fomos descobrir que era ela, que era familiar, que era hereditária, e depois outro irmão e outro, e somos 6 irmãos acometidos, de 9 irmãos, 6 acometidos, sendo que um faleceu em dezembro,
com 54 anos de idade. E aí, você imagina, né, gente? Nós, com conhecimento espírita, o que passa na nossa cabeça? Eu só fico imaginando que a minha mãe, muito sábia, né, preparou. Quando ela morreu, eu tinha 12 anos de idade e vivo com o que ela me ensinou até hoje. Porque a minha irmã, que assumiu esse bebezinho que hoje está com 40 anos, na época ela tinha 17 anos. E foi assim, nós temos opções, né? A gente tem o nosso livre-arbítrio. A gente desespera, faz o quê? Cada criança vai morar com um parente. Nós temos as opções. Deus é tão generoso, tão misericordioso, que Ele nos dá liberdade de escolha. Mas isso intensificou tanto o nosso amor, e principalmente por esse bebezinho, que hoje ela está com 40 anos e é como se todo mundo fosse um pouco mãe e pai dela, sabe? Assim, é um amor muito grande entre nós, irmãos. Então é isso. Quando a gente tem o conhecimento espírita e sabemos que nós estamos aqui, o que a gente chama de sofrimento, o que a gente chama de dor, de prova e de expiação, que a gente está mais para expiação do que para prova, porque eu acredito que a gente tem muita coisa pendente de encarnação passada. Se a gente sabe que isso tudo é oportunidade de crescimento, como, né, que a gente vai traquejar? Não é fácil. Não é fácil, porque somos espíritos, às vezes recalcitrantes, somos espíritos que estamos a caminho ainda e somos influenciados pela matéria. Mas se temos o conhecimento, porque a gente fala assim, Deus, nosso Pai, todo generoso, todo misericordioso, quando está tudo bem. Aí vem a prova e aí a gente vaqueia, duvida do amor de Deus, né? Do nosso Pai. Então, resiliência é até um termo usado na física, que é a capacidade de a matéria sofrer uma pressão e voltar ao estado normal. Então, assim, a física usa muito o exemplo da mola. Você aperta uma mola, ela volta intacta, mas como era antes. Agora, nós, espíritos em evolução, a gente não volta como era. Quando a gente passa por uma situação, se você se sai bem dessa situação, você fica muito melhor, muito mais maduro, muito mais feliz. E nós somos um ser integral. Eu não sou resiliente, mas eu sou equilibrado, eu sou... Tem todo um trabalho. A gente tem que lembrar que nós somos espíritos, temporariamente na matéria. Então, nós somos um conjunto de emoções, de comportamento. Então, assim, que recurso eu posso usar se eu tenho dificuldade em lidar com morte, com dores na família, com perdas? Isso tudo exige de nós uma resiliência. Como que eu posso fazer? Tem vários recursos. A gente pode usar a terapia, que só vai ser válida se nós ajudarmos, né? Porque não existe a casa espírita, o conhecimento espírita, nem o terapeuta não vai fazer nada por nós. Mostra o caminho e a gente tem que ter a condição de vontade e de equilíbrio e de sintonia diária com a espiritualidade, né? Porque quando a gente tem uma sintonia diária, porque você pensa bem assim, você está todos os dias falando com uma amiga, aí quando você liga para a amiga, ela fala assim, eu estava pensando em você, aí você diz alguma coisa, ela fala, nossa, eu ia falar a mesma coisa.
Agora você está um tempão sem ver a amiga, ela fala assim, aí eu ligo e falo, Tamara, é a Mônica. Ela vai falar assim, qual Mônica? Né? Porque está muito tempo, então demora mais a sintonizar. Com a espiritualidade é assim. A espiritualidade é bondosa o tempo todo, mas é tão bondosa que ela respeita as nossas escolhas, né? Se eu não estou afim de me esforçar para que eu viva bem com quem está perto, com quem no trabalho, com as pessoas que a gente encontra na rua, e fala um bom dia, isso faz diferença na vida das pessoas. Quando a gente fala em resiliência, não tem como eu não deixar de falar de Jerônimo Mendonça. Ele é da cidade de Ituiutaba, em Minas Gerais. E ele era muito ligado ao Chico Xavier. E a história dele é o seguinte, a mãe do Jerônimo diz que ele sempre teve a saúde frágil, foi uma criança frágil. Mas com 15 anos de idade ele conheceu a doutrina, com 16 ele apresentou artrite reumatoide grave. Então, é uma doença assim, que causava muita dor, muita inflamação. Ele precisou tirar todas as unhas, tirou sem anestesia, porque não pegava anestesia, né? Quando ele chega em casa, após tirar todas as unhas, chegou um ônibus e pedia para que ele cantasse. E ele cantou. Então, ele cantava, ele escrevia trovas, e Jerônimo tinha uma característica que ele era muito bem-humorado, muito bem-humorado. E aí aconteceu que um belo dia, ele jovem, e ele tinha 1,83 m, e ele se olhava no espelho e falava assim, sou Tarzan. Aí ele se intitulou de Tarzan. Um belo dia, ele estava numa reunião pública e o orador mediunizado disse assim, Tarzan, mandaram te dizer que vai vir sofrimento para você ficar firme. Ninguém entendeu nada, mas Jerônimo entendeu que a mensagem tinha vindo para ele. E aí, passado tempos, né, ele foi no cinema, assistiu O Vento Levou. E o cinema estava muito cheio, e ele ficou em pé. O Vento Levou, são 3 horas e meia de filme, né? Quando terminou a sessão, Jerônimo foi levado, ele não conseguia dar um passo, ele estava todo inchado, estava todo infeccionado. E ele estava num terno branco, que ele cobiçava um terno branco, um sapatinho lustrado. A mãe teve que cortar para tirar do corpo dele, porque era muita dor que ele sentia e ele estava muito inchado. A partir dali, ele começou a usar muletas, e depois cadeira de roda, e depois ele ficou assim 20 anos, mais de 20 anos, numa maca, sem se movimentar. A maca era colocada num ângulo, né, que ele conseguia ver as pessoas, mas não se movimentava de tanta dor, ele não tinha condição de se mexer. Aí um dia ele estava dando uma entrevista e o repórter perguntou para ele, Jerônimo, o que é felicidade para você? Aí ele disse, na minha condição, felicidade hoje seria virar de lado. Ele só ficava de para cima, ele gostaria de virar de bruços, gostaria de virar de lado. E nisso, uma moça que tinha mandado a família para uma sessão de cinema, ela estava ali, ligou a televisão para assistir, para se despedir do mundo, porque ela já estava com tudo programado, com uma quantidade excessiva de medicamento, que ela ia se matar com medicamento. E ela assistindo,
Aí ela ficou tão impressionada com Jerônimo, que com a história, com a resiliência dele, que ela tentou contato, ligou para a emissora, tentou contato e disse para ele: eu estava determinada a acabar com a minha vida. E aí, com a história do Jerônimo, ela... Então, assim, a resiliência dele, ele não precisava, né? A gente tenta ajudar as pessoas e fica aconselhando com palavras, né? As palavras, elas nos tocam, mas o exemplo arrasta, né? É Quando um você exemplo que vê uma arrasta, é pessoa... verdade. Quando não precisa falar, né? Tem pessoas que não precisam falar. E então teve uma vez que o Jerônimo teve uma hemorragia absurda, dias de hemorragia. Aí foi no médico, o médico disse: Jerônimo, dessa vez não tem jeito, você se prepara, está chegando a sua hora. Aí ele falou: tá bom, estou preparado, então, mas antes eu quero ir lá ver o Chico, me despedir do Chico. E tinha que fazer uma viagem, né? Aí, uma viagem longa. Aí o médico falou assim: você não vai, se você for, você vai morrer na viagem. Ah, mas eu vou assim mesmo. Aí ele foi, conseguiu chegar lá no Chico, e Chico disse para ele: Jerônimo, sabe por que você está com essa hemorragia? Porque você aceitou a condição de coitadinho. Que as pessoas, né, dando carinho para ele: ai, coitado, Jerônimo, você, né, você sofre tanto e tal. E ele foi aceitando essa condição e foi se sentindo Sim. um coitadinho, né? Aí o Chico deu passe, né? Pediu para que todo mundo vibrasse para ele, e aí foi estancando o sangue, foi passando. E no fim dessa reunião, dessa sessão, ele já estava bem. Aí o Chico falou com ele: agora vamos embora trabalhar, você vai fazer a palestra da noite. Então, naquele mesmo dia que ele falou assim: nossa, agora eu vou poder ir para casa e descansar para me recuperar, né? O Chico falou: a gente vai recuperar com o trabalho. Trabalho. Né? Então, é incrível, assim, nós, sendo um ser integral, a gente tem que preocupar com isso tudo, de estarmos sempre em sintonia com o bem, de sermos gentis, de sermos caridosos. Não dá para falar assim: ah, eu me irrito com isso. Com os animais, né? É de extrema importância que a gente entenda. O Chico fala que nós estamos para os animais, assim como os anjos estão para nós, na ajuda da nossa evolução espiritual. Sim. Então, assim, gente, faz tão bem para a gente e para o bichinho, né? A convivência, porque é uma prática de amor, né? É desenvolver afetividade. Eu acho muito interessante, assim, um animalzinho para criança, porque como que desenvolve a afetividade, né? O cuidado, né? E aí, essa questão da gente estar sempre em sintonia é muito interessante, porque eu falo assim: o feedback vem rápido. É incrível, né? Porque a gente tem que saber esperar. Mas quando a gente está, a gente sente assim, como se eu fosse médio ostensivo, eu ia perceber assim: nossa, tá ali falando comigo, né? Uma vez o Jerônimo, o Chico falou com ele assim: Jerônimo, vamos trabalhar, Jerônimo, monta uma creche, tem muita criança na rua, um orfanato, tem muita criança na rua. Ele falou: mas eu não tenho dinheiro. Aí, não, mas você começa a movimentar que vai aparecer o dinheiro. Aí Jerônimo fez isso, né? Com ajuda, aí começou a movimentar e o dinheiro foi aparecendo. Só que no meio da obra, o dinheiro acabou. E a casa espírita precisando arrumar. E Jerônimo também tinha feito uma gráfica. E ele tinha um trabalho de distribuição de sopas, que era diário, né? Então, assim, era muito despesa. Como que vai montar um orfanato sem dinheiro? Aí eu vou lá conversar com o Chico vai me dar uma luz. Aí o Chico só falou para ele assim: vamos rezar, pedir espiritualidade.
Ele falou, tá bom, né? Foi embora meio decepcionado, porque isso ele já estava fazendo. Ah, tá bom, então. Aí, no portão, o Chico falou assim, esqueci de comentar com você, Jerônimo. Sabe quem esteve aqui conversando comigo, veio fazer show na cidade? O nosso rei, Roberto Carlos. Aí o Jerônimo, é mesmo, Chico? Aí saiu com aquele pensamento assim, o Chico não fala nada em vão. Ele falou, eu vim pedir ajuda para profanar. Ele falou de Roberto Carlos. Aí ele foi pensando naquilo. O Chico não fala nada em vão. Aí procurou saber aonde estava Roberto Carlos. Eu vou até o Roberto Carlos. Que isso é loucura. Como você não vai conseguir chegar perto do rei Roberto Carlos? Como que a gente vai encontrar onde ele mora? Não, peraí, na época não tinha o Google, não tinha internet, não tinha Instagram. Não sabemos como o Jerônimo conseguiu localizar Roberto Carlos no Canecão, e ele viajou 600 quilômetros, isso na maca, sem se movimentar, viajou e foi para o Canecão. Na entrada do Canecão, ele parou a Kombi dele e foi causando aquele tumulto, né? Trânsito e pessoas, né, querendo entrar, as pessoas ansiosas querendo ver Roberto Carlos. Aí o gerente assim dos seguranças, né, veio para ver o que estava acontecendo, aquele tumulto, e falou assim, Jerônimo Mendonça, você é aqui? Não é você que estava lá no Chico? Aí ele disse assim, sou eu mesmo, e eu precisava falar com o Roberto Carlos. Aí ele falou assim, tá, peraí que eu vou lá. Aí conversou com toda a equipe do Roberto. O Roberto disse assim, fala com ele para entrar, vocês acomodam ele no melhor camarim que tiver, e que depois do show eu vou dar atenção. E assim foi. Aí o Roberto Carlos falou, deu muita atenção, conversou muito com ele, né? E disse assim, você vai, me procura amanhã na minha casa. Deu o endereço, os acomodou num hotel, um hotel confortável, porque eles foram só com dinheiro só da gasolina. Colocaram uma gasolina lá, não tinha nem dinheiro para voltar. Aí, no outro dia, encontraram o Roberto Carlos, que deu um envelope. E assim, não era nem real na época, né? Já faz muito tempo. Mas esse dinheiro, ele terminou o orfanato, ele arrumou a casa espírita e usou dinheiro em benefício assim de ações sociais assim. Foi muito bem empregado, e a espiritualidade como trabalha, né? Então é assim, nós precisamos estarmos sintonizados. Mas e a parte da resiliência? É isso, resiliência, a gente não fala assim, eu vou trabalhar resiliência, só isso. Não, as coisas acontecem. Se você... quando a gente ama o próximo, a gente vê que nosso problema é pequeno. Né? A gente fazer uma visita para uma pessoa que essa doença que eu tenho, ela vai me levar para ficar imobilizada na cama. E aquela pessoa que nunca teve oportunidade, né? As oportunidades que eu tive, pessoas que são assim desde que nasceram, né? E que não têm os cuidados que eu tenho, não têm as oportunidades que eu tenho, não teve a oportunidade de conhecer as pessoas que eu conheço, né? Então, é isso, é uma sintonia com a espiritualidade maior, é a confiança. Se a gente sabe que somos espíritos eternos, é isso, a gente tem que ver tudo como uma oportunidade de crescimento. E com certeza é isso que faz a diferença. É a forma com a qual você olha, né? Isso. Eu tinha comentado que, para mim, resiliência é muito aquele capítulo do Evangelho que fala sobre o bem e o mal sofrer. E é realmente uma escolha. Eu posso escolher como eu vou passar por aquela prova.
sofrendo bem ou sofrendo mal, né? Lógico que a gente tem as nossas horas, a hora que a gente cai um pouco e tal, mas aí a gente tem aquela pessoa que te põe para cima, que te auxilia, e aí Sim, você reconecta, você reseta, né? e a Mas prova é necessária, né? E a prova nos traz dor. Mas a dor é necessária, o sofrimento é opção nossa, né? isso. A gente pode passar pela situação de forma mais leve, né? A E forma com que a Mônica, gente você falando desse lugar, né, que a gente sai da teoria e vive, né, vive um pouco desse conceito, né, colocado, é, como você trouxe de maneira bem clara, né, através de um exemplo clássico aí da física, né, mas hoje você fala de um lugar de prática, um lugar de vivência, né, um lugar de exemplo, e que coloca também esse exemplo à frente de outras pessoas que, por algum momento, ouve de você, né, pela prática, e ainda podem colocar na sua vida como teoria. Então é impressionante como a vida ela coloca a gente aonde, como a Tamara colocou, aonde a gente precisa para poder aprender, né? Seja através da teoria, seja através da prática, de algum momento a vida vai te colocar no caminho, no rumo certo, né? E o que é certo, o que é errado, vai de acordo com a nossa visão. A gente só recebe aquilo que a gente tem a capacidade de discernir, né? Se é o exemplo da vida na prática, se é o exemplo da vida na teoria, é como nós falamos, né? A vida é como aquela nuvem que a gente colocou no encontro passado, né, tá? É uma nuvem, né, que muitas vezes está carregada, mas não chove, né? Então, o que que adianta a teoria se não for a prática? E também, o que que Uhum. adianta estar na prática e você não entender que por trás de toda essa prática tem uma teoria divina, né? Escrita por mãos divinas e desenhada e colorida por nós, né? Que estamos ainda no caminho. Em qual momento você viu na sua vida, Mônica, que você passava por essa experiência da resiliência? Quando você percebeu a sua resignação? Então, Cida, é o que eu digo, né? A gente vai trabalhando isso, porque é muito difícil se eu sou uma pessoa muito dura, uma pessoa incompreensível. Aí eu falo assim, não, eu vou ser resiliente. Porque a gente tem que trabalhar a mansidão na gente, né? Então, assim, desde criança, nunca foi fácil, mas eu não percebia. Minha mãe conseguia tornar as coisas muito suaves para a gente, sabe? E aí, hoje eu vejo assim o quanto fomos crianças maduras para superar isso tudo. E então foi desde sempre, eu acho. Acho que é uma questão de educar. A gente tem uma responsabilidade muito grande com os filhos, porque não vai ter um dia que eu vou sentar com a minha filha e falar assim: olha aqui, se acontecer isso, a gente vai traçar né, plano A, plano B. Não é assim. A gente tem que educar os filhos de forma que não precise de você falar nada. Né? Então, eu lembro assim que foram 12 anos de convivência com a minha mãe, mas quando eu ia pedir alguma coisa, para sair, para qualquer coisa, eu já sabia a resposta, né? Eu já conhecia tão bem que eu falava assim: minha mãe não vai deixar isso, ou vai deixar, sabe? Ou a gente tem condição de ter isso, ou não tem. E ela não sentou e falou, ela foi me ensinando no dia a dia, assim eu faço com as minhas filhas, né? Eu procuro tornar natural que é possível ser feliz, que é possível ter problemas, é, tudo é necessário, né? E assim, o conhecimento espírita
é uma faca de dois gumes, né? Era isso que eu ia te perguntar, assim. Você acha que o fato, né, de realmente ter nascido num berço espírita te possibilitou, foi um diferencial dentro dessa caminhada? Tamara, Exatamente. Como é que foi para eu você? gente, eu admiro muito quem não tem o conhecimento e é resignado e é resiliente. Eu admiro Isso. muitíssimo, sabe? Porque para mim faz toda a diferença. Agora eu digo que é uma faca de dois gumes porque nós sabemos que quanto maior o conhecimento, maior vai ser a cobrança, né? Então é por isso que a gente não pode se dar o direito. Eu tenho vergonha. 50 anos de doutrina, aí vou fazer um escândalo, né? Ai, gente, né? Eu estou lá, estou estudando e quero que seja diferente, né? E é muito interessante assim, os temas são interligados, né? A Maria José falou da oração, como que a gente pede, né? A gente pede. Outro dia também estava vendo o Rossandro Klinger falando, ele estava falando assim, a forma que a gente pede. Que meu dia seja perfeito, que o meu chefe esteja calmo, que não sei o quê. Se você pede a Deus assim, ai, dá-me paciência com o meu chefe, vai te dar um chefe enjoado para você trabalhar a sua paciência. Né? Assim, a gente quer tudo de mão beijada. Olha, que meu dia seja perfeito para o meu bel prazer. Tá? Tá, Pai misericordioso? Você não deixa que problema me, né, altere Chega meu a mim, né? humor. São nas provações que a gente se conhece, não é? Conhece a ti mesmo. E agora, se está tudo perfeito, né? Se eu vou mudar para um sítio para não conviver com ninguém, olha, nunca briguei com ninguém, mas também não conviveu com ninguém. A gente tem essa necessidade. Nenhum ser humano tem o direito de falar assim: nossa, eu não gosto de ser humano, de conviver com pessoas. Eu vou mudar para um sítio para não ter que brigar com ninguém. Olha, então sua reencarnação foi perfeita, mas você vai voltar depois para conviver com aquelas pessoas que você não conviveu. Aí eu não suporto ter vizinho. Vai voltar e vai morar numa comunidade, né? Para poder conviver com os vizinhos. Então, é isso. A doutrina é tudo assim de esclarecedor. Eu acho que ameniza tudo tanto assim quando você tem compreensão, sabe? Com as minhas filhas assim, a minha filha mais nova, a Isabela, ela falava assim: "Ai, mãe, você explica muito". Mas eu acho que é isso, olha, não pode, mas não pode por isso, por aquilo. É assim que a doutrina faz com a gente. Eu acho tão interessante. A doutrina não está aqui para resolver nossos problemas, porque nossos problemas foram criados por nós. Afinal de contas, não tem nenhuma vítima por aqui, né? Mas a doutrina, o fato dela esclarecer, eu falo assim: ai, muito obrigada, agora eu entendi. Agora eu entendi. E eu tenho que assumir realmente que eu cometi um erro, né? Na ignorância, eu cometi um erro, e eu estou super disposta a rever, né? Rever e retificar esse erro, né? Porque a gente olha assim, nossa, mas tudo vem naquela família, como a pessoa sofre, né? Bom, eu quero acreditar, né? Já comentei com a Tamara, eu quero acreditar que eu tive coragem de pedir, não, vamos dessa vez, agora eu vou. Quantas reencarnações eu estou adiando isso? E outras pessoas que parecem ter uma vida maravilhosa, se ela também não está adiando. Então, assim, a evolução, ela é muito particular, de pessoa para pessoa sozinha, ela sozinha. A gente ama muito os filhos, ama muito o esposo, mas a gente não consegue pegar pela mão e levar. A gente procura ajudar na evolução aqui, na convivência, né? Mas é muito individual, né? Então, A gente falou muito que ser resiliente é ter confiança. E você falou isso, né? É confiar
que existe um bem maior por trás daquilo, que agora eu desconheço, mas porque a nossa visão está sob um véu, né? Quando esse véu, né, for possível ele se desfazer e chegar ao nosso conhecimento, o que a espiritualidade vai nos passar, eu creio que com certeza a gente vai ver quantos maus, na verdade, eram bens que estavam sendo feitos para a gente, né? Quanta coisa a gente achava que nos prejudicou, mas que na verdade nos salvou, né? E o A que ilusão de passamos é agora é a pouco bênção do ainda, amanhã. né? Oi? E sim. E o que passamos, que a gente achou muito, é pouco. Quando a gente, né, passar pelo, quando for descoberto, né, o véu do esquecimento, e a gente ter noção do que fizemos, porque se eu acredito que hoje eu estou melhor, né, do que antes, porque a gente não regride, a gente pode estacionar, mas a gente não regride. E então, assim, eu sei que boa coisa não fiz, né, no passado. Não Então, eu fizemos. tenho. Não fizemos, Tava com todo mundo certeza. junto. Estava todo mundo junto, porque ninguém passa por ninguém por acaso, né? Então, já estivemos juntos em outras ocasiões, né? Mas reclamar de quê, né, gente? Está tudo certo. Aquela confiança, assim, eu me emociono muito falar de Jesus. Que coisa, assim, né? A confiança, na época das arenas, né, jogar para os leões, que iam, né? Paulo e Estevão, a história, né? De Estevão que foi com tranquilidade, foi assim, confiança em Jesus, né? O que era ali? O que ia acontecer com o corpo físico dele que a gente morre de medo de sentir dor, né? É. Sendo que tem a essência muito mais importante. Né? Então é E, isso, é a Mônica, gente colocar em prática. você falando assim lembra de novo, né, daquele pensamento de Chico, né? Você fala do passado, né? Você relembrou, né, do nosso passado, que nós somos melhores. Hoje nós somos imensamente melhores. A gente não sabe como vai ser o nosso futuro, mas sabe que a gente vai fazer, ou não é isso que Chico fala? Que a gente não pode voltar Exatamente. e Mas Não a gente pode pode refazer, voltar fazer né? atrás e fazer um diferente. novo começo, mas a gente pode Exato. recomeçar e fazer um Exatamente. novo fim. E esse Exatamente. É recomeço é que a maravilhoso gente isso. espera fazer, né? Na verdade, está todo dia, né? Recomeçando e há séculos. A gente não é Isso. um espírito de E hoje, assim, né? e, E e há com séculos isso, estamos Silvia, recomeçando. Perdão. e sim, e adiando, né? E adiando coisas importantes e muito medo da morte, né, gente? A gente tem muito apego a tudo e muito medo da morte. E assim, que medo é esse? O que vai acontecer comigo depois da morte? A gente tem uma noção. Quando a gente morrer, o que nos leva é o pensamento. São as afinidades, né? O que você gosta de fazer hoje? Morreu hoje. O que você estava fazendo? Qual o seu pensamento para que você continue isso depois, né? E então a gente tinha que já nascer preparado para morrer, né? Já viveu uma existência assim, já preparado com a essência, com a questão espiritual mesmo, né? Porque a gente se prepara tanto, a gente assim, é um pássaro voando com a asa meio quebrada e fica meio desequilibrada, assim, a gente está voando, a gente está seguindo, mas nós somos duas asas, né? Que é o intelectual e o espiritual, e a gente fica meio capenga, porque é super importante, não é menos importante, né? Super importante ao o aprimoramento intelectual, que não perde. Sim. Nas próximas encarnações você vai aproveitar isso tudo. Mas às vezes deixa de lado, né, o espiritual e aí as duas asas não estão em harmonia, né? E a gente tem que ter essa preocupação, né, de ter esses dois
sentimentos harmoniosos, né? E aí, para a gente avaliar assim, como eu estou? Será que eu vou para o inferno? Eu vou para o céu, né? O que você sente quando você vê a dor do outro? Né? É no dia a dia, assim, como que tá? Você fica feliz com essas notícias? Inclusive, uma responsabilidade muito grande. Por isso que eu digo assim, é uma responsabilidade muito grande a gente ter o conhecimento espírita, né? Porque às vezes a gente precisa se aprimorar na seguinte questão. Quando você vê uma violência contra uma criança, uma pedofilia, o que você sente? Eu já sinto tanto amor por essa criança que dá aquela dor na gente, né? A gente que é mãe, dá aquela dor e aquela raiva do... Mas como que eu posso sentir raiva se Deus ama esse infrator assim como ele me ama? Quem sou eu para julgar esse erro que ele cometeu? Eu não cometo, mas eu cometo outros erros. E esse você não comete agora. Agora eu não cometo, mas quem Exatamente. disse que eu já não cometi? Por isso que E o cada um, julgar é muito complicado mesmo. não podemos mesmo em situação nenhuma. Ah, mas não tem mais, né? Não tem mais. Ele realmente, assim, mas essa pessoa é primitiva, sim, mas ele já evoluiu. Acredite Com ou não, certeza. É. ele já evoluiu, né? Hoje ele Sim. estupra, na encarnação passada ele pode ter matado, já evoluiu. E assim, cada um tem seu tempo, a evolução é individual. Se ele vai ficar recalcitrante, a gente tem que seguir nosso caminho, né? E sermos exemplo. Então, assim, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade de sermos exemplo para as pessoas menos esclarecidas, para as pessoas mais frágeis, né? É isso. Aí eu me sinto privilegiada, mesmo. Privilegiada. A doutrina me traz essa serenidade, sabe? A doutrina me tira muito medos de tudo, medos, né? Tanto de questão material quanto questão espiritual. Isso ajuda do nosso emocional. Então, assim, voltando ao que eu tinha dito antes, nós somos um ser integral. Vamos trabalhar nosso emocional, a nossa parte amor ao próximo, a caridade, a humildade, saber ouvir, saber calar. Eu acho muito interessante, assim, eu prefiro ter paz do que ter razão. Às vezes eu preciso se calar. É tão difícil, gente, ouvir o que não agrada e se calar. Dá uma sensação tão boa depois, mas tão boa. Às vezes você vai causar uma desavença entre amigos, entre família, né? Com alguém na família que você gosta muito, mas falou alguma coisa. Grupo, né? Grupos é uma coisa ótima, grupo de família. Gente, né? Se a gente tiver Política, religião, a gente não tem que comentar. oh, não tem que comentar. Por amor, não vamos comentar, né? Então, é isso. E quem tem condição de fazer isso? É você? Ah, mas sempre você? Sim, sempre você. Que bom que você tem condição. Sempre eu? Sim, é quem tem condição. Mas sempre eu que perdoo? Que ótimo, né? Porque você tem um problema com uma pessoa e você resolveu dentro de você, não existe mais o problema com você. Se existe com ela, já é um problema dela. Ela que vai se haver para resolver isso. Deus sabe quando vai ter oportunidade de resolver isso com você novamente, porque você já seguiu, você já mudou de fase. Igual no jogo, mudou de fase. E você acha, Né? Mônica, que quando a gente pega esse caminho, né, essa opção de tentar ser mais resiliente, de ser resignado, e até mesmo nessa possibilidade, né, que você está vivendo, você acha que você começa a dar mais importância para as pequenas coisas? Você valoriza mais o que deve ser valorizado? Essas
essas pequenas coisas já não fazem mais tanto sentido? Total, total, porque acho que por vaidade a gente tem necessidade de estar fazendo e falando coisas. E aí isso perde importância, porque você compreende que o que você o que o outro pensa de você, o que o outro falou que te desagradou, isso não muda o que você é, né? Então, e você se espiritualizando, você automaticamente, sabe, você coloca em prática essas outras coisas e as coisas menores vão ficando de lado. Se não tem importância, você fala, ai, deixa, né? Deixa quieto. Então, acho sim, acho muito que... Mônica, você está trazendo para nós uma terapia, né? Uma terapia que, quando a gente convive com algumas pessoas que são para nós especiais, que vêm a nos ensinar, né? Muitas coisas, assim como você hoje, você traz num lugar de uma generosidade, de uma amorosidade, né, as suas colocações, que faz com que a gente repense muito alguns pontos de vistas que, quando a gente vive, né, a gente acha que é um peso enorme, né? Então acaba que você trazendo uma leveza, né, nos seus exemplos e no que você vem nos colocando de maneira tão sutil e delicada. O que você poderia, né, ainda trazer para nós, para que outras pessoas, em algum momento que esteja passando na vida, possa usar as suas palavras como um remédio necessário para esse momento? O que você poderia trazer para essas pessoas como um bálsamo, um alívio, para que elas possam, te ouvindo, acalentar um pouco mais a alma? Então, Cida, isso é a prática, sabe? É o envolvimento com coisas importantes, igual a Tamara falou, e as coisas menores. As coisas menores a gente deixa, não acrescenta para a gente, vai surtir um efeito na outra pessoa, se o problema é com outra pessoa. Vai ser tão ruim para ela e não vai me acrescentar em nada. Então, é um trabalho diário, é a sintonia com a espiritualidade. Porque é uma proteção tão grande, quando a gente começa a fazer essa prática, a gente percebe como que as coisas fluem, né? A gente não tem privilégio por isso, mas é um bem-estar diante de um problema, né? Em pleno um furacão que você está vivendo, é um bem-estar tão grande de ver que você está se comportando bem consigo mesmo, né? Aqui dentro, como está? Está sereno, está tranquilo. É muito bom. O que eu posso dizer para as pessoas? O que o Chico disse para o Jerônimo Mendonça: não se faça de coitadinho. Nós temos o conhecimento de que não existe vítimas, né? Não existe vítimas e não existe negociação com Deus, né? Eu procuro assim, me melhorar cada dia, me superar. Aí por isso Deus vai me dar um prêmio. Eu vou te dar um prêmio, então. Você vai ter a cura. A cura da ela, eu não saio desesperada em busca da cura, porque eu tenho esse conhecimento de que a cura virá quando eu tiver merecimento, né? Porque é todo um processo, não é? Apareceram curas milagrosas aí. Então, assim, desconhecem o processo, né? É uma coisa assim, eles resumem com muita facilidade, assim, porque Deus quis, foi tudo na conta de Deus, né? Gente, as coisas de Deus são grandiosas demais para eu achar assim que um tratamento qualquer vai, sabe, vai me trazer a cura, porque não é uma unha inflamada, é um processo, no meu caso, que é uma doença familiar,
é um processo coletivo. A gente se envolveu em alguma questão no passado, isso será resolvido. Pode ser que seja nessa encarnação? Pode ser que seja. Mas eu estou aqui tranquila, me cuidando e aguardando, porque está tudo na programação. Então, não temos que... Então, assim, serenidade, sintonia, mas de verdade, é a gente tentar vencer as nossas dificuldades, porque o verdadeiro, você reconhece o verdadeiro cristão pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações. A gente fazer esse exercício diário, sabe? Eu sei que eu sou nervosa, então você vai trabalhar isso com você mesmo. Não precisa de ninguém te falar isso, você não precisa mostrar o defeito dos outros, é você querendo se superar a cada dia. E as coisas fluem, né? Não é receita, é você procurar em todos os aspectos, é procurar conquistar todas as virtudes que a gente vai passar dessa vida, né? Vai voltar ao plano espiritual, aprendendo ainda, exercitando ainda. Mas é um ótimo começo, a gente já teve consciência, a gente já teve a consciência de que devemos exercitar, né? Ainda não consigo o tempo todo ser equilibrado, qualquer. A gente se propõe e a espiritualidade trabalha conosco. E as coisas fluem. Quando a gente está com um pensamento assim desanimador e tal, você pede e a espiritualidade age. Visivelmente, a gente sente, quando a gente está em sintonia, a gente sente a espiritualidade agindo a nosso favor. Sim. Como nós falamos, né, no outro encontro, né? Tudo é possível quando a gente fala em resiliência, porque não é fácil, né? Não é fácil falar e muitas vezes difícil de colocar, de iniciar a prática. A gente falou que o caminho, talvez, né, pela nossa capacidade hoje de entendimento, seria através da oração, porque não tem outro caminho. A oração é o momento da conversa com o nosso Pai, a conversa com aquele que nós consideramos, né, que acima de nós tem todas as forças necessárias para nos ajudar, né, a nos elevar. Então, a oração é como você falou, né, Mônica, em um momento. É o silêncio, muitas vezes, no momento que a gente não sabe nem como pedir. Dependendo da dor e do momento que a pessoa vive, a gente não sabe nem como pedir. Só quer estar diante da imagem do Pai, né? E se colocar simplesmente da maneira mais humilde possível para receber um olhar dele, né? Um amparo. E aí vem porque ele não desampara ninguém, né? Vem pela intuição, vem por um pensamento, vem por uma ideia, vem por um amigo, vem por uma mensagem, né, através do carinho de um bichinho, como você colocou, né, Mônica? Dessa relação que a gente tem com um espaço que é maior, porque nós somos o universo, né, concentrado todo lindamente em nós e ao mesmo tempo podemos fazer parte de tudo isso, porque não tem como estar desconectado. É uma coisa só, por isso que a gente sofre com o sofrimento do nosso irmão, sabendo ele que está no lugar onde ele está, no seu grau de evolução, e também a gente se alegra, né, com aquele que já está um pouquinho mais à nossa frente, que já serve como nosso exemplo, né? Como a gente mesmo foi colocando aqui, né, Chico Xavier e outros irmãos que passam com o exemplo da própria vida, né? E que nos deixa aí esses ensinamentos maravilhosos, nos dizendo o caminho. Falta aí a percepção, a sensibilidade de perceber tudo isso. Uma criança nos ensina muito mais do que completarmos 80, 90, 100 anos. Porque o grau de evolução não é pelo tempo que se passa nessa terra, é o que a gente falou. Aqui a gente está vivendo uma experiência espiritual, né? Num momento puramente material. Então, nós somos seres eternos. Por que não ouvir, muitas vezes, aquele olhar e aquele aconchego que vem de uma criança
como a voz do nosso Pai dizendo, segue-me, né? E eu vejo, quando você traz por essa experiência de vida e a colocação que você coloca para as pessoas que podem nos ouvir, né, e que passam por algum momento delicado, difícil na vida, onde a Tamara trouxe para a gente, né, as pequenas coisas passam, né, a ser diferentes, a gente começa a ver diferente essas pequenas coisas, elas se tornam pequenas pedras ou ficam, né, maiores ainda. Tudo depende da maneira em que a gente vê. É o livre-arbítrio, né, É Cida? o livre-arbítrio, exatamente, o Exatamente. livre-arbítrio. Para não Ser colocar, como diferente você é uma falou, escolha. É uma escolha. exatamente, como você falou, não se vitimize, né? Porque isso vai fazer com que você espere aquela mãozinha na cabeça e a sua parte, que foi maravilhosamente pensada como livre-arbítrio de ação, você espera com que os outros te coloquem mais uma vez, né, aquela necessidade de você crescer quando você tem tudo dentro de si. A gente tem tudo dentro de si, né? Só que a gente nem sempre desperta para tudo isso aí. Eu vejo, eu dou muito valor quando pessoas que muitas vezes são mais novas do que eu trazem uma maneira de ver as coisas diferente da minha. Eu vejo cada vez mais hoje exemplos de jovens estando na linha de frente de grandes tomadas de decisão, né, em todos os sentidos, na educação, na saúde, no meio ambiente. E a gente fala, o que que essas pessoas hoje estão trazendo como exemplo? Elas estão trazendo aquilo que a nossa geração não conseguiu demonstrar, que é exatamente um pensamento um pouquinho mais, né, elevado para o coletivo, porque hoje a gente ainda precisa, no nosso momento, nós aqui que temos quase a mesma idade, nós precisamos ainda crescer para nós, aprender a nos amarmos, aprender a crescer para poder, né, nos respeitarmos, o outro. E as crianças e os jovens que chegam já vêm com uma resiliência de poder crescer em relação ao coletivo, né? Já olha o planeta, já olha o espaço, já olha a educação, a tecnologia, a saúde como um bem para todos nós, como uma bênção, né, que favorece a todos nós. Então, essa relação entre as pessoas, elas fazem com que, essa relação, ela faz com que a gente se reveja. Você trazendo a sua experiência, né, nesse momento, nós temos pessoas mais jovens e pessoas com mais idade, né, ouvindo esse momento, né? O quanto a gente pode, né, com a nossa palavra, não é, Mônica, fazer com que o passado e o futuro seja possível hoje. E é o que falo, né? A gente precisa fazer um futuro melhor para nós e para aqueles que nós vamos deixar, né? E não tem como mais voltar e fazer um passado diferente. Mas a gente já teve a oportunidade de fazer desse passado um passado diferente. É que a gente não para pensar nisso. Em todo momento, o passado e o futuro está no presente agora. A gente está vivendo agora o nosso passado e dando um passo para o futuro. Então, é claro que a gente pode rever o nosso passado, a gente só não pode ressignificá-lo, a gente só não pode mudá-lo, que a lei do tempo não é a nossa, né? Então, mais uma vez, só te agradecer pelas colocações, dizer que você fez lembrar de várias passagens da Bíblia, várias. Inclusive uma que pouco, às vezes, a gente traz no Espiritismo, né? Que fala sobre a viúva que foi buscar conselho com o profeta, né? Está em Segundo Reis. Ela teve um determinado momento que o marido faleceu, eles não tinham nada mais. E com toda a fé que ela tinha no profeta, ela foi buscar a explicação por que agora ela passa por tanta dificuldade depois que o marido faleceu, e o que o profeta poderia fazer por ela. E ele fala, o que você tem na sua casa?
E ela sem resposta nenhuma, né? Ué, não tenho nada a não ser uma botija de azeite. E ele faz com que ela pense no que ela tem para buscar a sua própria resposta. Uma passagem muito bonita, né, que está na Bíblia, acho que eu até tenho aqui, 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. E ela tendo só uma botija de azeite, ele fala, vá até então aos seus vizinhos, parentes e todos aqueles que você puder, e pega com eles todas as vasilhas que forem possíveis. E com o seu azeite, vai enchendo uma a uma. Como, né? Se ela tem uma botija de azeite, um vaso, né? Um pote de azeite, como é que ela vai encher todas as outras que o profeta pediu para ela buscar? E aí você vai contando a sua história e você foi me lembrando desse azeite que foi crescendo em todas essas botijas, em todos esses vasos. E no capítulo seguinte dessa mesma passagem, diz que ela, com todas os vasos e panelas e tudo que ela foi recebendo do vizinho, ela chega assim com a ajuda dos filhos, já em altas horas da noite, eu fico imaginando aquele fiozinho de azeite, ela enchendo todas as vasilhas, e ela pergunta assim para o filho, filho, me dá agora a próxima para a gente encher. E o filho fala, mãe, não temos mais, acabou tudo. E aí, nesse momento, ela termina a última gotinha de azeite. Ela encheu todas as vasilhas de azeite com aquela única botija que ela tinha em casa. Então, o que você fala me remete a essa passagem de que muitas vezes quando a gente não tem mais força, Mônica, né, de rezar, porque não é fácil falar em resignação, não é fácil falar em resiliência. Mesmo com a doutrina, a gente enfraquece. As bases, elas Sim. elas botam a gente para pensar, e como você falou, exatamente por conta da responsabilidade do conhecimento. Parece que Exatamente. vem nos Aham. provar, né? Eu quero saber até que ponto você tem força. E aí é Mas onde a gente é precisa mais mais ou uma menos gotinha de isso, né, azeite, né? Cida? É mais ou menos isso, porque a gente está aqui, a Terra é uma escola e é onde a gente põe em prática tudo que aprendemos, porque a gente vai para o plano espiritual, fazemos a maior programação, né? Então, eu falo, eu estou preparada, então tá, vou te colocar para fazer uma prova lá na Terra. Exatamente. Né? Aí eu falo assim, A pronto, terra é o olha, caminho, né? É, exatamente, Aí eu venho, eu era muito nervosa. Pronto, já superei, já estou tranquila. Não, você está tranquila, não. Se você estiver tranquila, então você já pode voltar para o plano espiritual. Quer continuar na Terra? Então agora eu vou te dar uma outra aprovação e outra e outra. Então, assim, repara só que parece que quanto mais a gente se envolve num trabalho, parece que nossos problemas aumentam. Nós somos, é, nós somos testados o testados. tempo todo para ter a certeza de que superamos, né, aquela dificuldade que nós tínhamos. Então, é por isso que parece que nossos problemas, né, cada dia aumenta. São oportunidades da impaciência. Então, vou te colocar uma pessoa difícil, porque É, se você consegue conviver com uma pessoa difícil, né? E o que a gente ganha de conhecimento, a gente não perde. Né? sim. Então, se eu superei, então foi um ganho. Né? E aí, Imagina, você vê, depois que você encheu todos os vasinhos, né? Aparece mais um, aparece mais um, aparece mais um. Você acha que depois que encheu todos o exatamente. problema acabou? Não. Diz aí que Não, quase encerrando aí né, os versículos desse capítulo, né, de Reis, ainda veio o profeta e fala assim: agora vá e venda. Então, além de você ter a fé de encher, né, tudo aquilo que chegou até você, né, de você depositar a fé necessária, você agora vai ao trabalho, né? Então vamos vender para que você exatamente. possa
de alguma maneira, resolver aquilo que hoje, né, é um grande problema deixado, infelizmente, pela partida do seu marido. E aí, você contando aí, em todo esse tempo, você me fez lembrar disso. Por quê? As vasilhas, né? Não está escrito lá, mas eu fiquei pensando, quantas vezes a gente não precisa dar pressa do outro? A vasilha emprestada, né? Aquela que a gente fala, olha, reza por mim hoje, me coloca nas tuas preces, porque sozinho tá difícil, né? Então, pegar emprestado a vasilha, para mim, é esse caminho que você fala, de levar a palavra, de levar, né, uma maneira de pensar. Mas as passagens da Bíblia são tão ricas que a gente pode pegar uma passagem e ficar a noite toda falando, né, Cida? Exatamente. Essa coisa de compartilhar, né? Ela estava doando, ela estava se doando, né? Representado ali pelo azeite. Aí volta na questão que eu disse que a gente não tem o direito de querer viver sozinho. A gente não está aqui para viver sozinho. Né? Sim. Porque a gente tem tantas questões com tantas pessoas que a gente tem que aproveitar uma encarnação e colocar todo mundo ali. Quando é que eu vou ter a oportunidade de resgatar com aquela pessoa que eu perdi a oportunidade hoje? Ela vai morrer? Ela tem compromisso com outras pessoas? Quando é que a gente vai ter a oportunidade de se reencontrar? Né? Sim, claro. Não né? sabemos. Então, assim, essa é a oportunidade. Essa é a oportunidade. É hoje. Por isso né? A gente tem que se agarrar e ter essa opção mesmo, né? Esse bem e esse mal sofrer. Por isso é que a gente fala, é uma opção. Como que eu quero encarar isso que eu estou vivendo? Eu posso encarar que essa dificuldade veio para me fazer, para que eu me resgate. Eu posso entender que a doença, na verdade, é a minha cura, ou eu posso me revoltar, ou eu posso ficar só na negação, né? A gente não está falando que é fácil, né? Existe um processo. Tem aquele dia em que dói, tem aquele dia em que é pesado, mas assim, a gente pode parar e descansar, a gente não pode desistir. Vai ter o dia que vai ser mais difícil para o outro. Orar, Ore trabalhar, e trabalhe. Exatamente. Se precisar chorar, chora também, que ajuda muito. E assim, eu estou com motivo para chorar, eu vou rezar e vou lavar a alma. Eu não posso permitir que isso seja constante, porque senão eu vou cair em depressão, né? E a gente tem que evitar um desencadeamento, porque a gente sabe que tem os irmãozinhos, né, desencarnados, que quanto tempo eles estão sofrendo com isso e são atraídos pelas nossas emoções, pelas nossas vibrações. Então, assim, a gente vai falar a noite toda aqui, porque uma coisa puxa a outra pelo fato da gente não ser uma coisa só, né? Então, nosso compromisso que a gente tem com os nossos irmãos, além da gente ficar bem, a gente está atraindo a gente para perto de nós, de acordo com o que estamos sentindo, espíritos felizes que vão acrescentar, né, na nossa caminhada, ou aqueles que vão... O primeiro pensamento é nosso, depois já não é mais, a gente já não está mais sozinha. Para o bem ou para o mal, a gente já não está mais sozinho. Né? Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Né? Então, vamos ter consciência disso, o quanto é maravilhoso ter a doutrina esclarecedora na nossa vida e o tamanho do nosso compromisso. Isso mesmo. Muito bom. E é isso mesmo. E aí, meninas, querem dar aí as palavras finais, os fechamentos? Eu quero agradecer assim, a oportunidade de estar aqui conversando com as amigas maravilhosas e com o pessoal que eu ainda vou ter a oportunidade de conhecer. E quando a gente fala para exercitar, né? Então, assim, eu estou a caminho, estou exercitando a resiliência e isso me ajuda muito a superar todas as dificuldades, né? Porque
é dificuldade diária, é uma doença progressiva, então aquilo que eu fazia ontem, hoje eu já não tenho mais condição de fazer, então eu tenho que estar falando isso para mim todos os dias, e aqui está sendo uma oportunidade, né? Antes de estar dividindo isso com os amigos, eu estou falando para mim mesma, que é para me manter firme, que está na programação, e que eu vou ficar muito feliz quando eu, né, sentir, chegar no plano espiritual e falar assim, venci, né? Então, com o amparo da Paulo, espiritualidade. combati o bom combate, guardei a fé. Nossa! Falar de Paulo dá assunto para a noite toda também. Maravilhoso. Ah, ainda mais com a gente. Nossa! As Paulinas. As Amo Paulinas, é também, verdade. amo. Então, só tenho que agradecer, viu, Tamara e Cida, pela oportunidade. Muito feliz mesmo. Nós Muito que agradecemos, né, todos aqui a oportunidade de ouvir você, né? Já desde antes, já desde o WhatsApp, eu estou te agradecendo, né, pela oportunidade da sua experiência, desse momento que você escolheu, acolheu, recebeu e hoje pode nos ensinar um pouco, ao mesmo tempo que aprende, mas com tamanha resignação. Foi o que você me deixou enquanto ensinamento, né, Mônica? E isso não tem outra palavra a não ser gratidão. Gratidão da minha parte, Cida. A minha Eternamente também. grata. E eu agradeço demais por vocês estarem aqui. Com certeza é uma honra. Tem sido um aprendizado muito grande todo esse projeto, e todos os palestrantes que passam por aqui, com certeza nos auxiliam, né? Todo mundo que assume esse compromisso, que se dedica a estudar um tema para a gente vir refletir juntos, né? Isso tem sido muito engrandecedor. Então, eu agradeço muito por vocês estarem aqui. Cida, mais uma vez, por me ajudar nessas reflexões. E você, Mônica, querida, por vir aqui, né, dividir a sua história conosco e com todos os nossos amigos. Muito obrigada. E eu queria fechar com um pensamento de Leon Denis, que é exatamente isso que a gente está falando. Ele fala que, se nas horas de provação nós soubéssemos observar o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em nós, compreenderíamos melhor sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento. Acho que isso daí fecha direitinho Com tudo que a Fecha. certeza, gente falou, com né? certeza, com certeza, com certeza, tá? Que o Então, seu muito trabalho brilhe obrigada a muito, todos. que o seu projeto dê cada vez mais, né, ânimo, traga amor, nos traga conhecimento, nos traga paz, nos traga o remedinho necessário, porque o seu trabalho ele tem uma dimensão, ao meu modo, né, de ver, muito maior do que a gente imagina. Então, que Deus te ilumine, te dê cada vez mais luz e conhecimento para que você possa levar, né, todo esse seu desejo e todo esse empenho, trabalho, força e suor dedicado a tantas pessoas que ainda vão chegar até você através desse trabalho maravilhoso. Parabéns. Esse trabalho, Tamara, que você está fazendo, lembra aquela parábola da candeia, né? Colocar sua luz debaixo da candeia, ou seja, você tem que divulgar, passar seu conhecimento para o próximo, e é o que você está falando. Divulgar a doutrina, divulgar o bem, para que as Sim. pessoas incorporem isso na vida e vai ver como é bom, né? Se exige um pouco de esforço, vale a pena, super vale a pena. E o seu compromisso, né? Então é isso, a gente tem conhecimento, a gente é cobrado também, a gente tem um compromisso com esse conhecimento que a gente tem. E você está expandindo esse conhecimento, né? Você está colocando a luz em cima da candeia, porque se sufoca, essa luz fica só para você, né? Então você coloca em cima assim e está mostrando para todo mundo, iluminando a vida de muitos.
a gente divide, né? E é por isso, assim, né? Até uma questão de resiliência. Tudo isso que veio, né? Toda essa prova coletiva aí que veio com a pandemia, né? Colocou em xeque muitos conceitos que todos nós tínhamos, nos afastou presencialmente, mas com certeza tem as suas oportunidades, né? Então, a casa, a direção da casa abraçou esse projeto, deu todo o apoio, e a gente tem conseguido nos reunir com os nossos amigos e trazer outros amigos para os amigos. Então, a gente está Coisa né, boa. compartilhando e tem sido muito bom. Né? Então, estou muito feliz de ter recebido vocês aqui. E um pequeno detalhe, né? Você tem todos os motivos, né, Cida? Você e Cida, tem todos os motivos para arrumar desculpa, né? Ai, não posso, o horário, porque realmente, assim, eu acho que você não... Como que você consegue, né? Dar conta de tudo? É uma correria, né? Tá aí sem comer, Cida também. Então, assim, se quiser, quando a gente quer, a gente arruma um tempo, né? Com certeza. Isso é Sim, alimento, né? exatamente. É Maravilhoso. alimento, É o é alimento. verdade. É o O alimento. alimento daqui de dentro, com certeza. Muito É. É bom. verdade. Então, podem, todo mundo que estiver assistindo, pode comentar, comentem aqui no Facebook, comente no YouTube, que com certeza a gente vai ter a oportunidade de vir para conversar com vocês ao vivo e ter aquela interação que hoje, infelizmente, não está sendo possível, mas que não vai faltar oportunidade. Então, quem sabe a gente não vai ter a parte 3 da resiliência aqui. É, estamos aprendendo muito. Muito bom. Nunca é demais, né? Enquanto Não, falamos, a gente vai exercitando, né? Com certeza. legal. Gente, Então, Obrigada. gratidão boa noite a total. todos. Boa noite, Obrigada. Boa gratidão. noite. Muito obrigada. Até a Boa próxima. noite. Até, beijo, meninas.